E já está aqui conosco também um grande magistrado do Estado do Paraná, o doutor Fernando Andreoni Vasconcelos, né? Que também, assim como eu disse ao doutor Tiago Gagliano, digo a Vossa Excelência que é uma honra, um orgulho e tê-lo na magistratura do Paraná. Vossa Excelência discorrerá acerca da teoria da derrotabilidade, passado, presente e futuro. Eu, então, solicito que Vossa Excelência venha aqui à frente e, por gentileza, possa iniciar a sua palestra. Bem, professor. Bem. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a gentileza do convite ao desembargador Cleiton Maranhão, ao presidente Xisto, ao doutor Rafael Viana. Tá certo? Para mim é uma satisfação participar desse evento que é muito interessante e oportuno. Houve uma pequena inversão da ordem eu acho que, ao invés de importância, foi o critério de idade que foi privilegiado e não de importância e sabedoria jurídica. Senão o professor desembargador Cleiton Maranhão certamente começaria. Quando o desembargador Cleiton Maranhão me convidou para a participação no evento e me sugeriu o tema da derrotabilidade, para mim foi uma grande satisfação, porque foi a oportunidade de revisitar um assunto que para mim é caro e interessante, porque dele tratei na minha dissertação de mestrado no ano de 2009 na Universidade Federal do Paraná, na minha dissertação sobre o conceito de derrotabilidade normativa, posteriormente publicada com o título Hermenêutica Jurídica e Derrotabilidade. Então, para mim, me empolga esse tema, gosto muito dele, acho ele interessante, pertinente, atual, e agradeço a sugestão para poder tratá-lo nessa tarde de hoje. Em primeiro lugar, eu queria fazer uma distinção importante a respeito da distinção entre dois conceitos que me parece algo pertinente, não é muito tratado por parte da doutrina. Mas a distinção entre o fenômeno da derrotabilidade e a teoria da derrotabilidade em si. O fenômeno da derrotabilidade é algo que sempre aconteceu e tem acontecido durante toda a história jurídica, não é? Quando uma norma deixa de ser aplicada, é afastada por argumentos, não é? Muitas vezes imbuídos de um espírito de justnaturalista, ou enfim, de direito natural. Então, os argumentos utilizados anteriormente a uma sistematização de uma teoria da derrotabilidade eram argumentos que podemos dizer meramente ou essencialmente justnaturalistas. Diferentemente disso, há uma teoria da derrotabilidade que surge a partir da obra de Herbert Hart, em 1948, em um pioneiro artigo intitulado The Expression of Responsibility and Rights, em que Hart trata da derrotabilidade de forma pioneira e lança as bases daquilo que foi e é tratado até hoje. É bem verdade que Hart, posteriormente, não seguiu com a sua linha de raciocínio baseada na derrotabilidade, mas, sobretudo no conceito de direito, ele assumiu posições que possuem nítido paralelismo com a ideia de derrotabilidade. Então, por exemplo, o conceito de textura aberta possui, segundo Juan Carlos Bayon, uma relação muito próxima, muito íntima com uma ideia de derrotabilidade da norma. Se Hart foi pioneiro em 1948, é bem verdade também que há autores sérios, positivistas mais novos e recentes, por exemplo, meu amigo René Chiquette, que sustenta que já havia algo embrionário acerca da derrotabilidade desde Kelsen,
na teoria pura do direito, onde quando ele tratou da moldura da norma, quando ele tratou da interpretação do direito na teoria pura do direito. Mas, com certeza, é algo muito embrionário que havia em Kelsen, e uma sistematização mais completa, mais efetiva, nós encontramos unicamente a partir de Hart, e há um certo consenso doutrinário a respeito disso. A ideia de Hart é a seguinte, buscando a síntese. Hart sustentou, em 1948, que não seria possível estabelecer as condições necessárias e suficientes para a aplicação de uma norma jurídica. Seria possível somente a aplicação dos requisitos normais ou típicos, os quais seriam seguidos por uma cláusula aberta, a menos que relativa a exceções que não poderiam ser antecipadas e, caso fossem constatadas, teriam o condão de derrotar a norma jurídica. Ou seja, a norma jurídica possui exceções implícitas não antecipáveis e que essas exceções teriam o condão de derrotar a norma geral. E é por isso que, anos mais tarde, McCormick sustentou que não se poderia falar em simplesmente requisitos necessários e suficientes para a aplicação de uma norma, mas somente em requisitos ordinariamente necessários e presumidamente suficientes. Pois bem, então, como eu já adiantei, por mais que Hart tenha, nos seus trabalhos seguintes, sobretudo no conceito de direito, não evoluído nesse pensamento da derrotabilidade, é possível afirmar que existe uma relação muito próxima entre norma derrotável, textura aberta e aquilo que na filosofia moral se chama de deveres prima facie. Na filosofia moral, principalmente após William Ross. Então, é possível afirmar que os conceitos de norma derrotável, textura aberta e deveres prima facie são intercambiáveis. Quando eu fui escrever a minha dissertação, não havia no Brasil obras a respeito do tema, de forma mais exaustiva, digamos assim. Haviam textos importantes, mas episódicos ou em setores da derrotabilidade. Artigos científicos e trabalhos que se dedicaram a algumas faces, a alguns elementos da derrotabilidade. Mas, de fato, não havia algo que abordasse toda a problemática que envolve o tema. Não que eu tenha conseguido fazê-lo, mas foi a minha pretensão inicial. O que havia naquela época eram os trabalhos, essencialmente, que a mim me parece que merecem destaque, do professor Juliano Maranhão, da USP, que buscou a sistematização de uma lógica do raciocínio derrotável. Ou seja, o Juliano Maranhão era preocupado com como era possível formalizar, trazer para uma linguagem lógica, analítica, a derrotabilidade. Então, me parece que a preocupação preponderante de Juliano Maranhão era sintático-semântica. Ao passo que também havia, ou há, ainda hoje, a obra do professor Humberto Ávila, que, trazendo algumas preocupações da doutrina americana, principalmente de Friedrich Schauer, a respeito do dever de obediência às regras jurídicas, ele se debruçou sobre a questão e elencou aquilo que ele chamou dos requisitos materiais e procedimentais para a superação, para a superabilidade de uma regra jurídica. Humberto Ávila usa a expressão superabilidade como tradução de defeasibility. Então, a mim me parece que Humberto Ávila tem uma visão semântico-pragmática da derrotabilidade. E faltava, me parece, e talvez ainda até hoje falte, alguém que se disponha a tratar dos elementos sintáticos, semânticos e pragmáticos da derrotabilidade. Eu tive essa pretensão e trouxe também alguns elementos do direito
próprio da doutrina brasileira, do direito brasileiro, que não são discutidos na teoria geral do direito no exterior, mas que, no Brasil, eles são muito discutidos. Por exemplo, a teoria da incidência, que hoje pela manhã foi muito bem tratada pelo professor Rodrigo Xavier Leonardo. Tenho a impressão de que a derrotabilidade ela afeta premissas importantes de uma noção de incidência automática e infalível. Para quem acompanhou a palestra do professor Rodrigo Xavier Leonardo, ele explicou muito bem a respeito da teoria do Pontes de Miranda, que foi pioneiro nesse particular, e me parece que haveria uma situação de incompatibilidade com algumas premissas da derrotabilidade, da teoria da derrotabilidade, com o fenômeno da incidência automática e infalível de Pontes de Miranda. Para minha banca de mestrado, meu professor orientador, César Cerbena, ele convidou o professor argentino Eugênio Buligin, que é um cético em relação à derrotabilidade. E também convidou o professor José Roberto Vieira, que é um entusiasta da teoria da incidência em Pontes de Miranda. No final das contas, desembargador Cleiton, quase eu saí derrotado no final da banca, né, com os dois professores que ali me arguíram. Mas as críticas são sempre bem-vindas e elas incrementam o debate e fomentam a pesquisa. E me estimularam a desenvolver o tema nos meus estudos subsequentes, por exemplo, inclusive na minha tese de doutoramento na Universidade Federal do Paraná, quando tratei da coerência normativa, trouxe novamente a derrotabilidade, que me parece que são conceitos que se comunicam, e trouxe a teoria da quase-verdade, do professor Newton da Costa, que o professor Breno conhece muito bem, mas o professor Newton da Costa, um lógico, filósofo curitibano, conhecido mundialmente, e tem essa teoria da quase-verdade, que ainda precisa ser melhor aplicada no âmbito do direito. Ela é muito rica, ela é um desdobramento filosófico da lógica paraconsistente, e ela é muito interessante, e no direito ela poderia gerar muitos frutos. Então, a pretensão na tese seria... O tripé da tese seria coerência, derrotabilidade e teoria da quase-verdade. Mas eu não quero trazer nenhuma discussão a respeito desses pontos, que merecem, talvez, uma exposição exclusiva a respeito deles. Então, se o passado da derrotabilidade encontrou em Hart o seu pioneirismo, na verdade, atualmente, os principais... autores, os principais trabalhos acerca do tema, eles, eu quero trazer aqui para vocês, como sugestão de leitura, os trabalhos que me parecem são essenciais para todos aqueles que querem estudar o tema. Então, o grande debate ocorrido entre Juan Carlos Bayón e Jorge Rodrigues, artigos de um e de outro, vários artigos em sequência, posteriormente compilados, se tornaram um livro, um excelente livro, que até hoje é a melhor obra a respeito do tema. Então, a polêmica Bayón-Rodrigues é uma excelente obra a todos que querem se interessar ou pesquisar a respeito do tema. Também merece destaque a obra do professor italiano Giovanni Sartor, que tratou de elementos lógicos dentro de uma teoria da derrotabilidade, e ele também buscou não só isso, trazer componentes do processo civil, pelas figuras do probanda e não refutanda, enriquecendo e muito o debate dentro da teoria da derrotabilidade. Então, o professor Giovanni Sartor, com quem eu tive a satisfação de conversar em Florença, onde ele dá aula, ele é um excelente pesquisador, uma excelente pessoa, e que para quem tiver curiosidade de conhecer mais sobre o pensamento dele, daqui a uma semana, no dia 29, ele dará uma palestra online num evento do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo. E o tema que ele tratará será sobre a inteligência artificial e as eleições. Então, Giovanni Sartor é um autor que merece a nossa atenção.
Tratando a respeito da recepção do fenômeno da derrotabilidade em nossa jurisprudência, eu queria trazer aqui um dado interessante, porque em pesquisa no site Jus Brasil, no campo de jurisprudência, com o termo derrotabilidade, obtive 830 resultados, ao passo que, em relação ao termo superabilidade, obtive 93 ocorrências, ou seja, mais de 900 ocorrências de decisões jurisprudenciais, decisões judiciais que aplicaram de uma forma ou de outra a derrotabilidade. Assim, em uma análise, não é, por amostragem dessas decisões, é difícil achar uma linha de raciocínio que tenha sido encampada nessas decisões. Muitas vezes, os argumentos que são utilizados são aqueles baseados na justiça do caso concreto, né? Então, eu não digo que seja uma falha exclusiva da jurisprudência, porque também a doutrina falhou ao não definir conceitos mais fechados, conceitos mais exatos, mais cerrados acerca da derrotabilidade. Então, o que aconteceu foi que a jurisprudência acolheu essa ideia, esse fenômeno, mas infelizmente não há um consenso, ou longe disso, de como se poderia aplicar, não é, a ideia de que uma norma possa ser derrotada, não aplicada, por conta de uma exceção, de uma excepcionalidade do caso concreto. Há um texto muito interessante do professor Jorge Rodrigues e Herman Sucar a respeito, onde eles trouxeram os 10 principais conceitos atribuídos à ideia de derrotabilidade. E eles elencaram esses conceitos, que poderíamos, inclusive, estabelecer como 11 conceitos a partir da obra dos dois, mas eles elencaram 10, dos quais 3 eu gostaria de ler aqui para vocês, tomar a liberdade para ler, porque me parecem centrais e significativos sobre o que seria uma ideia de derrotabilidade. Então, a primeira ideia de derrotabilidade seria o conteúdo conceitual de um enunciado jurídico não pode ser precisado sem se considerar o contexto no qual é formulado. Outros enunciados do sistema podem permitir exceções na norma por ele expressada. Então, é aquela ideia de uma interpretação sistemática. Há uma regra que, a princípio, a priori, prima facie, ela incide e é aplicável no caso concreto. Mas, diante da peculiaridade, do contexto em que a norma será aplicada, surge também como pertinente uma determinada outra norma, que, por intermédio da interpretação, ela vem e é aplicada no caso concreto, excepcionando aquela que, a princípio, seria digamos, a aplicável. Outra hipótese, os enunciados jurídicos estão sempre sujeitos ao problema da textura aberta. Novamente, Hart aqui. A textura aberta da linguagem, razão pela qual resta ineliminável um grau maior ou menor de incerteza a respeito da aplicabilidade de uma norma com relação a um caso particular. Essa é uma situação, né, da textura aberta, pode ser representada pelo exemplo da placa no parque. É proibida a entrada de veículos. Por que uma placa é proibida a entrada de veículos? Porque se tem a noção, a razão subjacente, a crença de que veículos podem causar acidentes. Então, não se pode permitir a entrada de veículos no parque para evitar acidentes. Então, nessa ótica, uma bicicleta não causa acidentes. Então, razão pela qual aquele que está, não é, com uma bicicleta não está impedido de ingressar no parque. Aquela vedação a ele não é aplicável. E a terceira e última situação, hipótese que me parece pertinente, ela fala o seguinte: qualquer pretensão formulada perante um juiz, com base no disposto em uma norma geral,
pode ser derrotada pela parte contrária, se esta demonstrar que, no caso em questão, concorre uma exceção que também encontra apoio em uma disposição do sistema. São os elementos da distribuição do ônus da prova que são trazidos para dentro da teoria da derrotabilidade. Então, inclusive, a figura, uma expressão derrotabilidade processual é utilizada. Não é? Então, a ideia de pretensão, exceção, são trazidas para dentro do bojo da aplicação da teoria da norma jurídica e, com isso, enriquecem a teoria da norma com elementos da derrotabilidade. Um aspecto que eu queria mencionar, que também é muito tratado pelos autores que se dedicam ao tema, é aquilo que eu chamei do paradoxo da exceção principiológica implícita. E o que é isso? Se se acolhe a ideia com o Dworkin de que as regras se aplicam pelo modelo tudo ou nada, e se por outro lado se aceita que os princípios podem excepcionar regras, e que ainda, numa colisão entre princípios, não se tem a priori qual princípio irá se sobrepor, então, não é? Esse princípio que pode excepcionar a regra, esse princípio que não pode ser de antemão visto na sua plenitude normativa, esse princípio ele pode derrotar a regra. Então, a regra que, a princípio, no modelo tudo ou nada é inderrotável, em cotejo com um princípio, ela se torna derrotável. Então, todas as normas jurídicas são derrotáveis. Essa conclusão, ela é forte e ela é muito discutida pelos autores. Friedrich Schauer trouxe uma solução que me parece interessante e é algo que tem sido trabalhado. Ele sustenta que as regras jurídicas, elas possuem uma eficácia de trincheira, ou seja, elas são entrincheiradas. E o que isso significa? Que há uma ponderação levada a cabo pelo legislador que gera essa regra jurídica. E não poderia simplesmente o aplicador substituir aquela ponderação efetuada pelo legislador por uma que ele prefira ou ache mais pertinente. Então, essa eficácia de trincheira, não é, que daria uma força maior para as regras jurídicas, né, e Schauer ele não nega a possibilidade de uma derrotabilidade, de que a regra venha a ser derrotada, mas ele coloca uma situação muito excepcional. E aqui, caminhando já para a reta final da minha exposição, eu quero trazer uma reflexão prática e que se tornou atual, que é a seguinte: a derrotabilidade, ela impõe a cláusula de reserva de plenário? A dúvida concreta é a seguinte: um órgão fracionário do tribunal, ele pode aplicar a derrotabilidade? Ou isso seria uma violação à súmula vinculante número 10? Lembrando o teor do artigo 97 da Constituição, que diz que somente com a maioria absoluta dos membros do tribunal ou do respectivo órgão especial é que uma norma pode ser declarada inconstitucional, uma lei ou ato normativo do poder público, somente com a maioria absoluta. E, por outro lado, a súmula vinculante número 10 do Supremo Tribunal Federal, que diz que viola a cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário que, por mais que não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, afaste a sua incidência no todo ou em parte. Então, me parece, muitos entendem que essa súmula vinculante atingiria as interpretações que tratam da derrotabilidade. Há uma certa tendência dentro do Supremo Tribunal Federal de não entender que interpretações sistemáticas, interpretações conforme a Constituição, elas não ensejariam, elas não imporiam a obediência à cláusula de reserva de plenário. Então, há entendimentos do Supremo de que, quando o órgão fracionário simplesmente interpreta a regra, a norma, e dela retira a aplicação de determinadas situações concretas,
não é? Afasta determinadas situações concretas do campo de aplicação da norma jurídica ou da regra jurídica, isso não imporia a cláusula de reserva de plenário. Cito aqui alguns precedentes, por exemplo, reclamação 24.316, relator ministro Fachin, reclamação 24.368, relator ministro Fux, e a reclamação 24.317 do relator ministro Luiz Roberto Barroso. Há uma decisão do ministro Barroso muito interessante dentro dessa ordem de ideias, na reclamação 27.234, diz o ministro Barroso: naturalmente, isso não significa que os órgãos fracionários estejam proibidos de interpretar a legislação ordinária, com ou sem referência à Constituição. A aplicação do direito pressupõe a definição do seu sentido e alcance. Essa é a atividade cotidiana dos tribunais e de seus órgãos fracionários. O que não se admite é o afastamento do ato por força de norma constitucional, sem observância da reserva de plenário. A diferença entre as duas hipóteses nem sempre é clara, mas há uma zona de certeza positiva quanto à incidência do artigo 97. Se o tribunal de origem esvaziar a lei ou o ato normativo, isto é, se não restar qualquer espaço para a aplicação do diploma, não haverá dúvida de que o que ocorreu foi um afastamento e não uma simples interpretação. Então, diz o ministro Barroso que não seria possível ao aplicador esvaziar a lei, esvaziar a regra, a norma jurídica. Mas o que é esvaziar a norma jurídica, a regra jurídica? É muito difícil, são conceitos, na verdade, me parece que trocou-se uma dúvida por outra. Não fica muito claro o que significa isso. Se havia um certo consenso dentro do Supremo Tribunal Federal de que a interpretação conforme não ensejaria a cláusula de reserva de plenário, isso tem uma justificativa. O Supremo entende que a declaração de nulidade sem redução de texto, ela não é possível dentro do controle difuso de constitucionalidade, mas a interpretação conforme a Constituição é possível. Então, se havia esse consenso, ele foi, de certo modo, atingido por uma decisão bem recente do ministro Celso de Mello, agora de agosto deste ano, 2020, na reclamação 32.837. Foi uma decisão monocrática do ministro Celso de Mello, num caso, era uma reclamação contra um acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que, na verdade, discutiu não expressamente a derrotabilidade, mas o fenômeno estava ali presente. E qual que foi a decisão do Tribunal de Santa Catarina, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina? Houve uma condenação pela prática do crime de tortura. E a Lei 9455, ela impõe como condição, como pena acessória automática à condenação no crime de tortura, a perda do cargo. E nesse caso concreto, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina entendeu que essa condenação, essa pena acessória automática, ela era gravosa, desproporcional, e ela violava, além da proporcionalidade, a individualização da pena. De maneira que o tribunal afastou a pena acessória e manteve só a condenação principal. Contra essa decisão foi desafiada por uma reclamação, e a decisão do ministro Celso de Mello foi nos seguintes termos: observo desse modo que o órgão judiciário reclamado, ao proferir a decisão ora questionada, que veicula juízo disfarçado, encoberto ou dissimulado de inconstitucionalidade, incidiu, por tal razão, em frontal desrespeito à autoridade da súmula vinculante número 10. Mais à frente. Nem se alegue, de outro lado, que o afastamento episódico pelo órgão fracionário do Egrégio Tribunal de Justiça de Santa Catarina da incidência do artigo da lei de tortura, entre aspas, para o atingimento de uma decisão justa ao caso concreto, principalmente por meio da correção de distorções legais que acarretem excessivo e indesejável gravame, fecha aspas, encontraria amparo na lição doutrinária acerca da derrotabilidade das regras de feasibility, segundo a qual
segundo a qual seria possível, excepcional e pontualmente, negar a incidência de determinada norma a uma situação concreta, mesmo que presente a correspondência entre a hipótese abstratamente descrita e seu suporte fático, de Ascription of Responsibility and Rights, ele cita o artigo de Hart, e expressamente cita, não é? E é importante se dizer, é a primeira vez que o Supremo tratou em uma decisão da derrotabilidade. Não é? Eu mencionei que já é possível detectar mais de 900 decisões de tribunais a respeito do tema, mas dentro do Supremo Tribunal Federal foi a primeira decisão, e inclusive mencionando o artigo de Hart. E prossegue o ministro, arremata o ministro Celso de Mello, é que ainda que se admitisse no ordenamento jurídico brasileiro a fórmula da defeasibility como hipótese válida para não aplicação de uma lei, entendo que esse juízo excepcional deveria observar por igual a cláusula de reserva de plenário, artigo 97, sob pena de violação ao teor do enunciado constante da súmula vinculante número 10. Essa foi uma decisão monocrática do ministro Celso de Mello. O ministro Celso de Mello se aposentou recentemente. Então, não é possível dizer que aquele consenso interpretativo existente dentro do Supremo Tribunal Federal, né, caiu por terra. Foi uma decisão singular, contra ela não houve, enfim, recurso, e ela transitou em julgado. Não sei se será um entendimento que seguirá sendo seguido. Tenho sérias dúvidas se foi o melhor caminho esse adotado. Me parece que a situação concreta de afastamento, de derrota da lei de tortura, por conta de uma peculiaridade do caso concreto, ela desafiaria uma análise de mérito do julgamento. Olha, essa situação concreta não é excepcional, a imposição automática prevista na lei, ela deve permanecer. E não ensejaria uma cassação a priori que simplesmente fechou a porta hermenêutica, que foi, me parece, bem aberta pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Bom, em síntese, são esses os meus apontamentos dentro do prazo que me foi concedido. Eu queria agradecer mais uma vez o convite que foi feito e agradeço a participação, espero que tenha sido proveitosa. Obrigado. Muito obrigado, doutor Fernando Andreoni Vasconcelos. Como eu disse no início, Vossa Excelência honra a magistratura do Estado do Paraná e tenho certeza que sua palestra, sua aula foi muito importante para a reflexão de todos nós, né, magistrados que estamos acompanhando este seminário e aqueles que adiante também poderão acessar via YouTube.